Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Klabin KLBN3 e uma paulada de dividendos que a Klabin poderia pagar para os investidores. Pessoal, a Klabin poderia pagar acima de R$ 10 por ação. E isso mesmo que vocês ouviram. Que pegando aqui a calculadora, R$ 10 por ação equivale a aproximadamente, tá? Muito mais do que 100% de dividend yield. Se você colocar R$ 10 e dividir aqui, ó, por 3,76 a cotação da ação ordinária, você teria aí, multiplicando por 100, um provento de 265%. Parece até irreal, mas é verdade, tá, pessoal? Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, já para vocês saberem sobre esse dividendo misterioso e ainda por cima um grande potencial de valorização, já que a Klabin agora aparentemente está muito barata e pode engatar um novo ciclo de crescimento no mercado. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que eu não possuo as ações da Klabin na carteira do canal. Perceba que eu só tenho aí 6 empresas e Klabin não está, mas é uma empresa que eu posso sim ficar de olho, já que aparentemente agora, pessoal, a Klabin vai ficar muito barata. Cotado aí abaixo dos R$4, Klabin historicamente costuma ser uma boa região de oportunidade. Claro que nada se trata de recomendação, mas por se tratar de uma ação cíclica, então para você que não conhece a Klabin, como que a empresa ganha dinheiro? Ela é líder na parte de papel e celulose, tá? E o componente mais cíclico do seu portfólio é justamente a parte de celulose, que representa aí mais ainda de 20 a 30% da receita total. Então, pessoal, por mais que a parte de celulose no portfólio da Klabin tenha se reduzido significativamente com a entrada aí da empresa no setor de papel e embalagens, que tende a ser menos cíclico, não significa que não é cíclico, tá? Muitas pessoas confundem. Ah, Pablo, então Irani não é cíclica. É cíclica. O setor de papel e embalagens como um todo, ele é uma commodity, porque depende de preço, depende do valor agregado, depende do repasse de preços, tá? Que tem nas mercadorias. A diferença é a proporção. E a celulose, ela acaba tendo uma proporção bem mais elevada de ciclicidade. É por isso que a Klabin, ela tende a ser impactada ou beneficiada. Observando aqui, ó, o preço da celulose, perceba que colocando numa lupa de 5 anos, a gente está longe das nossas máximas, que foi ali de 8 mil dólares. Agora está em 5.300. Teve aqui uma leve alta, mas a Klabin acabou nem sentindo, né? Porque o mercado acredita que esse movimento seja de curto prazo. Porém, se a gente engatar um ciclo de alta real nas commodities, principalmente na celulose, né? Você poderia observar na Klabin um movimento de alta nas ações, já que tende a seguir a sua mercadoria. E ó, só fazendo um cálculo aqui chute, tá? Eu nem tô me baseando por fundamento, a gente já vai chegar lá. Pegando a cotação antiga aqui da Klabin, de KLBN3, já chegou a ser cotada em 6, 7 reais. Imagina se ela volta para aqueles 7 reais novamente, tá? Isso que hoje ela tem um resultado operacional muito melhor. Você poderia ter uma alta de mais de 80% nas ações apenas para ela retomar este patamar antigo. Quando a gente pega aqui, ó, o resultado do terceiro trimestre de 2025, perceba que a empresa está indo muito bem. E aparentemente agora, com este novo EBITDA ajustado, representando 66% de papel e embalagens no seu portfólio, acaba por deixar a parte de celulose menor, deixando a empresa menos vulnerável aos ciclos da commodity, tá? Mas claro, não se esqueçam também que papel e embalagens detém sim uma certa ciclicidade. Perceba que mesmo com toda a queda na celulose, ela tem conseguido crescer o seu resultado. Receita líquida segue crescendo, EBITDA segue crescendo, o volume de vendas da empresa também segue aumentando, então a empresa tem feito um bom trabalho. Mas o ponto principal que me deixou de olho aqui na Klabin foi essa dívida. Perceba que ela estava operando com uma dívida líquida sobre EBITDA na faixa de 4 a 4,5 vezes. E aparentemente agora, essa dívida líquida
começou a se reduzir. Por quê? Porque o ciclo de investimento na Klabin, com aquele projeto Puma 2, tecnicamente se encerrou. E a própria gestão afirmou que agora haverá um ciclo de queda nessa dívida. E isso aqui é muito positivo para o acionista, porque já é uma empresa que já tem aí, ó, um caixa gigantesco. Perceba que ela consegue cobrir 41 meses de dívida, de amortização de dívidas, fora também que com essa redução da dívida líquida, isso abre mais espaços para pagamento de dividendos, tá? Perceba que ela poderia voltar a ter um payout de 25 a 30% de forma ajustada. Isso aqui traria para o investidor um aumento no dividend yield, tanto que o mercado já tem precificado isso. Mas a grande cereja do bolo aqui na Klabin, pessoal, é justamente o ponto do quê? De que ela tá muito barata e tem um potencial de valorização extrema, porque ela tem um EBITDA projetivo para o ano de 2027, e perceba que 2027 é logo ali, estamos em 2026, tá? O tempo passa muito rápido, daqui a pouco você fecha o olho e tá aí em 2027. E aí a empresa ela cita que tem um EBITDA projetivo para 2027 na faixa de 9 a 9,5 bilhões. Então seria um crescimento, considerando esse EBITDA que ela reporta hoje no mercado, de 7,6 vezes, aproximado de 18%. E o que traria isso para a Klabin? Você vai fazer o seguinte cálculo: você vai pegar o valor de firma, que é o valor de mercado, somado à dívida toda da empresa, e dividir por esse EBITDA de 9,5 bilhões projetivo. Então você tem uma relação EV sobre EBITDA para a Klabin na faixa de 5 vezes. Sabe qual que é a média da Klabin? É ser cotada em 10. Então, supondo que com base nesse EBITDA a empresa fosse cotada apenas pela sua média, você tirar a dívida líquida, o valor de mercado justo hoje da Klabin seria de 69 bilhões de reais. Se eu dividir isso aqui por 23 bilhões, que é o valor de mercado atual, nos dá um potencial de alta de 200% nas ações, fazendo hoje KLBN3, cotada em 3,70, ter uma alta até os seus 11 reais. Isso aqui não seria nada irreal, tá? Dado de que a empresa está com muito mais qualidade, muito mais crescimento do que estava antigamente. Então, observando já por esse indicador, você já vê que a Klabin está dada, tanto por esse EBITDA projetivo, e mesmo que esse EBITDA não acontecesse, a Klabin já está barata, pelo menos com o valor justo aí na faixa de 7 reais. E o mais interessante é que, observando pela lógica do Graham, se você pega justamente aqui, ó, essa parte de preço justo, você vai pegar o EBITDA e subtrair, né, pela quantidade de ações que tem no mercado. Então você tem aí 1,52. Memoriza isso aí, ó, 22,5 vezes 1,52, fazendo o velho preço justo, e funciona muito bem a lógica do preço justo do Graham para ações mais cíclicas, com demandas inconstantes. E aí você tem o que aqui para a empresa? Um preço justo de 7,48. Perceba que no pior dos cenários, hoje Klabin ainda teria um potencial de upside até o seu preço justo em aparentemente aí 99%. É muita coisa, pessoal. Tá bom, Pablo, mas e esse dividendo de 10 reais por ação? Será que você tá viajando? Afinal de contas, seria um baita dividendo. Olha, pessoal, eu não tô viajando. Eu vou pegar aqui as próprias ações ordinárias. Se você pegar este lucro líquido aqui, ó, esse EBITDA, né? Geralmente ela paga 30 a 25% do seu EBITDA na forma de proventos. Então é supor aqui que a Klabin poderia pagar 2,8 bilhões em dividendos. Aí você subtrai isso aqui pelo valor de mercado, você tem 12,3% de yield. Para facilitar, para você não ter que pegar as units, somar com as ações preferenciais, faça o seguinte: 3,76 e você coloca mais 12%. Então você tem 45 centavos por ação da Klabin. Aí você pensa que da seguinte forma: perpetua esses 45 centavos da Klabin por 15 anos no tempo. Olha só o dividendo, chega a 6 reais por ação. E se você pegar a unit, tá? Você tem muito acima de 10 reais por ação. Então, só olhando para a ação ordinária, quando você pega aqui, ó, KLBN3, supondo esse dividendo por 15 anos, lembrando que o dividendo, ele sofre reajuste. Por quê? Porque se você tem 45 centavos, vamos supor aqui, ó, dividendos por ação, numa lupa aí, ó, de 10 anos, vamos supor que esses dividendos, qual que foi o crescimento do lucro médio da Klabin? Muito simples, você vai pegar 1 menos payout médio e multiplicar pelo ROI. O ROI médio da Klabin nos últimos anos foi de aproximadamente, né, você pega aqui 18 a 15%. Vamos colocar 18, porque é uma empresa de altíssima qualidade. Então você tem um crescimento de 13% no lucro. Coloca 10% se você quer ser conservador, tá? Porque todas as empresas da bolsa costumam crescer nessa faixa aí. 10% ao ano durante um período de 15 anos, esse dividendo lá no futuro poderia representar, sabe quanto, pessoal? 1,88 por ação. E aí você pensa da seguinte forma, tá? Se esse crescimento é composto, ela poderia pagar tranquilamente mais de 10 reais por ação e você ter mais de 150 de yield aí no longo prazo. Fora também essa grande reprecificação no papel. E pessoal, detalhe, para você que compra Klabin nos momentos corretos,
consegue sim adquirir uma rentabilidade muito acima da média. Mas aí é que tá, por se tratar de uma ação mais cíclica, você não vai fazer a bobagem de comprar no topo, né? Quando o mercado está precificando muito bem a empresa, que é aquele cenário que vai dar tudo bom para sempre. Por isso que nessas ações mais de commodities, eu gosto de comprá-las quando o PL se estica. Como assim, Pablo? Quando o PL está mais alto, que é a relação preço sobre lucro, simboliza que o L, que é o denominador do lucro, está amassado. Consequentemente, o PL ele se estica temporariamente. Geralmente funciona muito bem com empresas aí do setor de celulose, do setor de petróleo, setor de mineração, setor do agro, o próprio Banco do Brasil, SLC Agrícola. Quando esse PL se estica por uma queda de resultados, você sabe que isso provavelmente está advindo por conta aí da desvalorização de sua mercadoria. E aí você pode se aproveitar, pessoal, já que Klabin é uma empresa muito boa, é uma empresa que tem um baixo custo de extração por celulose, é uma empresa que cresce a uma taxa bem interessante no longuíssimo prazo, e é um erro fatal você olhar para Klabin e ficar olhando para lucro líquido. Esqueça o lucro líquido. O lucro líquido vai ser uma montanha russa, tá? O que você tem que olhar é para a geração de caixa da empresa, justamente por conta do fator dela ter aí grande parte do seu resultado em questões fiscais, em dívida, tá? Então você precisa olhar para a geração de caixa da empresa. Então hoje acho sim Klabin uma boa oportunidade nessa região, abaixo dos R$4, na verdade, pessoal. Eu já acho que a Klabin está barata, até os R$4,50. Por que até os R$4,50? Porque agora aparentemente estamos numa nova fase da Klabin, a fase da colheita. Então o investidor que sabe pagar barato pode conseguir sim um dividend yield futuro bem interessante. Se você vislumbra um dividendo de 40 centavos em Klabin, você que está comprando a 3,76, você consegue ter um yield ainda maior, de 10%. Ah não, Pablo, eu quero ter um yield no mínimo de 8% em Klabin, porque é cíclica, aí você vai comprar até os R$5. Mas aí, claro, a margem de segurança na valorização acaba sendo baixa, porque, pessoal, não é só o dividendo que importa, tá? Isso aí oscila, dividendo oscila. O que importa é você pagar o real valor que a empresa vale, abaixo disso, tá? Você pagar aí na empresa abaixo do valor intrínseco. Essa fórmula do Warren Buffett acaba funcionando bastante. Lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí é que tá. Eu tô começando a investir agora, eu precisava de uma ajuda. Será que pra mim que tá começando tem alguma coisa que facilite o meu dia a dia? E tem mais, pra mim que já sou investidor avançado, precisava de algo aí também que me poupasse tempo, porque eu não tenho tempo de ficar acompanhando o mercado financeiro a todo vapor, a todo momento, a toda hora. Bom, pessoal, é por isso que pra vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza, aquela pizza que você paga ali no mês. Essa planilha está mais barata do que isso. Você tem acesso aí a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. E por falar em tempo real, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente. Porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, conta os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, e onde que está o link desta belezura? Porque eu quero adquirir. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também estará disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? E você também pode se tornar membro aqui do canal. A parte de membros tem o meu curso Rumo à Liberdade Financeira por apenas R$19,99 por mês. Já tem direito a assistir todas as aulas desse curso, fora também a imersão que você tem nas minhas videoaulas, que acaba sendo muito mais imersivo do que a parte pública. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E vamos bater essa meta aí de 10 mil inscritos, pessoal. Vamos se inscrever, porque esse canal crescendo é mais e mais pessoas aí que são ajudadas com um bom conteúdo. E já comente se vocês têm ações da Klabin e qual é a sua perspectiva de médio e longo prazo. Em particular, não possuo as ações da Klabin na carteira, mas eu acho sim que seria uma das ações que eu poderia ficar de olho para adicionar, porque é uma empresa de muita qualidade que aparentemente está a um preço tecnicamente dado. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!